Fala galera, eu sou a Larissa Neto do Cine Educação. Estou aqui hoje na nossa agência de comunicação ambiental com ele, o Bernardo, idealizador de todo esse projeto do Cine Educação. Tem uma estrada longa aí para contar para gente, tem muita história para contar para gente. Muito bem-vindo, Bernardo, né? O dono Obrigado. da casa aqui, sendo entrevistado. E aí, Bernardo, conta para gente, primeiro, né, para a gente começar a entender como é que começou essa sua curiosidade, né, desde pequenininho, com o cinema, e fazer esse link com a educação? Conta um pouco dessa história para gente. Como teve esse clique de trazer o Cine Educação, né, o seu festival, à tona, assim? Bom, Larissa, obrigado, né? Eu acho que hoje é um dia importante, né? Porque a gente está realizando um sonho, né? E o Cine Educação nasceu um pouco com isso mesmo que você falou, né? Um sonho e a gente, bom, eu particularmente não trabalhava com cinema, trabalhei com outras produções, outros tipos de projetos, né? Muito na área dos projetos, mas não com o cinema em si, o audiovisual. E eu achava que eu não ia nunca fazer cinema, que era uma coisa distante, porque tem aquela coisa de ser Hollywood, aquela coisa, né, Tão distante da tão nossa distante da realidade. nossa realidade, coisa de gente famosa, rica, aquela coisa toda. E em determinado momento da minha vida eu precisei me reciclar, aqueles momentos que todo mundo precisa se reciclar, né? E, e aí eu comecei a trabalhar com produção, né, produção cultural, né? E caí exatamente no cinema, né, no audiovisual. E eu, naquele momento, eu já sempre gostei de cinema, sempre gostei de ver, sempre gostei de assistir, de ter, naquela época era DVD, tinha VHS, frequentador de locadora, aquelas coisas todas. Mas aí eu senti a necessidade de, além de fazer, de produzir, né, de trabalhar, porque a produção não é assim, só glamour. Produção é pegar caixa, É, é, correria, é, né? é botar fita não sei aonde, ligar a tomada não sei o que, essa correria. Mas eu senti a necessidade de me estudar mais um pouco a teoria, né? E aí eu acabei participando de um curso de extensão na PUC, né? No Núcleo de Comunicação Comunitária da PUC. E a partir dali comecei a fazer minha rede, comecei a tomar coragem, né? Porque também essa coisa, né? Você faz, você estuda, mas você precisa tomar coragem e sentir que aquele teu produto é bom. Então você vai fazer e aí o primeiro momento você tem um pouco de insegurança, poxa, será que ficou legal, será que não ficou? Aí quando você vê que a primeira pessoa elogia, aí você já acha que fica legal, aí depois vem a Dá outra, um vem a outra, ânimo. vem a outra. E nisso aí são 9 anos, né? Quase 10 anos. Mas a sua formação tem a ver anterior a isso ou nunca passou É, pela a cabeça? minha formação é em ciências sociais e assim, claro, ciências sociais Uniu acaba. os dois. O audiovisual acaba. Eu vivi vários momentos nas redes sociais que a gente debatia filme, que a gente via filme, que a gente indicava filme, né? Mas assim, a produção mesmo do filme, roteiro, como é que constrói, câmera, história, essa coisa era muito distante de mim, era mais uma coisa de análise. Tanto que quando eu comecei a me interessar por estudar mais cinema, eu comecei pela área da curadoria. Né? Eu, inclusive, fiz um curso de curadoria, né? Crítica de cinema no Sesc Tijuca, inclusive, com um cara muito legal, que é o professor Marcelo Miller. E porque eu queria debater filme, né? Queria organizar sessões, né? Mas você sabe que na vida cultural a gente não faz uma coisa só, né? Desde da produção até a curadoria, passando por carregar caixa, por conseguir recurso, enfim. Então foi isso. E eu tive um grande apoio, que é de um grande amigo meu, que é meu parceiro, que é o Afonso Celso Teixeira, um professor, né? Ele, inclusive, é do Sindicato dos Professores, dirigente do Sindicato dos Professores, e que eu levava as turmas dele para ir para os festivais que eu produzia, né? Que eu participava, né? Que eu trabalhava. E aí um dia a gente sentado na Cinelândia, tomando um chopp assim, no final de tarde, no final do ano, pô, vamos criar um festival para falar de educação. Aí cine escola, cine sala de aula, cine não sei o quê, cine educação. E a gente falou assim, não, vai ser ano que vem o primeiro, era 2017. O que acontece em 2018, em outubro, porque a gente pensou que ia ser em outubro por causa do
do Dia do Professor, né, que é do mês do professor aqui em outubro. Aí acontece a vitória do Bolsonaro e tal, e a gente ficou Tudo super muda. desanimado, todo mundo. Mas aí sim que o Afonso e o sindicato, que foi muito importante, sempre foi muito importante, muito parceiro do Sem Educação, disse, não, agora é que nós vamos fazer mesmo, porque começou aquelas histórias de escola sem partido, não sei o quê, então agora é que a gente vai fazer. E estamos aí 9 anos, né, de Sem Educação. Conta pra gente qual a missão, então, principal. Já começa com todo esse seu propósito, né? Já tem uma ligação com o serviço social, então você já tinha um olhar mais apurado em relação ao impacto social. Qual a missão do Cine Educação? Então, o Cine Educação ele nasceu exatamente para debater a educação a partir do audiovisual. Né? Primeiro momento, a gente queria debater as questões de educação. Engraçado que a gente foi evoluindo, né? Tudo evolui, né? A gente começou muito nessa história da educação, como a sala de aula, a situação do professor, a situação da educação formal. Mas, aos poucos, a gente foi vendo que a educação é muito maior do que isso. Né? A educação é muito maior do que só escola, prédio. Né? A educação é saúde, a educação é meio ambiente, a educação é economia, a educação é tecnologia. Então a gente já passou por todas as Cultura. culturas, a gente já passou por todos esses temas. Né? E uma outra coisa que a gente também evoluiu nessa coisa da missão, além de debater a educação através de obras audiovisuais, é a formação. Uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que eu acho que já deve ter passado aí pela gente uns mais de mais de 1.500 pessoas de todos os nichos, né? Artesãos, pessoal comunitário, estudante, é, enfim, jornalista, já passaram pelas nossas oficinas. E isso é muito legal. Assim, e já aconteceu de mim em alguns lugares que eu estava assim para fazer uma reunião, por exemplo, no IFRJ. Outro dia eu fui sentar com o reitor do IFRJ, aí eu estou lá esperando, lá na salinha normal, daqui a pouco vem a estagiária de comunicação, e eu fiz uma oficina com ele. Poxa, Você que não lembra que eu fiz a incrível. oficina com você, não? Eu falei, pô, Muita gente, né? legal. E ela estudante, né? Estagiária Aham, que Do legal. IFRJ, Comunicação do Poxa. Instituto Federal. Aí ela até falou pro reitor, e eu fiz oficina com ele. Eu falei, pô, já deu uma moral. Então, assim, isso é muito legal. Então, essa é a missão. Acho que formação e além de formação, essa questão do debate da educação mesmo, de uma forma mais ampla, né? E qual problema você identificou no início da criação de todo o projeto? O que você teve dificuldade ali quando começou a estrada a ser ali criada? Gente, o principal problema da cultura no Brasil é recurso, é financiamento. Mas, assim, eu acho que, assim, eu posso dizer que, assim, a gente teve essa dificuldade de financiamento, de pagar as coisas, porque você tem que fazer uma produção, você tem que pagar funcionários, você tem que pagar serviços, tem que pagar deslocamento, alimentação. Mas eu acho que, sabe, que eu, olhando assim para trás, eu acho que foi uma história divertida, e é uma história divertida, assim. Eu me lembro que a gente passou por alguns momentos muito assim, por exemplo, o segundo ano, eu peguei minha mochila, e isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e fui para a Baixada Fluminense para arrumar um lugar para fazer. E a gente fez em Nova Iguaçu, a gente conseguiu uma parceria lá, na época, com a Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Nova Iguaçu, e a gente fez em 4 lugares em Nova Iguaçu, com um material bonito, porque eles fizeram material, não deram recurso, mas deram material, abriram sala de cinema, foi muito legal. Gostei disso. Primeira vez que a gente fez em Paracambi, que assim, aquela coisa não sei quem conhece Paracambi, que tem a Fábrica do Conhecimento, que é como se fosse uma fábrica, né, um castelinho antigo, né? É tudo bonitinho, estilo inglês e tal. Aquela coisa. Foi recuperada. A primeira vez que eu cheguei ali, eu falei, caraca, que coisa linda. Porque realmente é impressionante quando você chega, né? Ainda mais na Baixada Fluminense, que você acha que na Impressionante. Baixada não tem tem coisas muito interessantes. Então, assim, aí eu fiquei abismado. Eu acho que. É... Então, assim, eu acho que teve muita coisa, assim, muito Eu já ia até desafio. entrar nesse. Como é que funciona na prática? Você chega nesses locais e como é que funciona o ensino educação na prática? Então, normalmente, a gente.
o Cine Educação, a gente divide o ano em 3 momentos. O primeiro semestre, normalmente a gente faz um projeto que é um pouco mais aberto, né? A gente, de repente, faz uma oficina, ou uma mostra, uma coisa mais temática, enfim. A partir de junho, julho, a gente começa a trabalhar o nosso festival, que já está, esse ano vai ser o 9º festival. Então a gente escolhe um tema, a gente desenvolve oficinas anteriormente, porque as oficinas elas criam filmes que vão para a programação geral do festival. Então isso já é mais no meio do ano. E no final do ano a gente tem um festival, uma mostra que chama Mostra Cine Educação e Direitos Humanos, que funciona, que é de educação em direitos humanos, ela acontece mais assim em dezembro, por causa do mês do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Uhum. Mais ou menos assim que a gente funciona. Evidente que às vezes aparece um projeto ou outro que a gente acaba fazendo em paralelo, né? Mas é um pouco isso que a gente faz, né? E qual é o público que você atende no Cine Educação? Qual é o público do projeto? O público é muito variado. Assim. A gente já trabalhou com estudantes, a gente já trabalhou com alunos de escola municipal, escola estadual, né? A gente já trabalhou com artesãos, né? Ano passado a gente fez um projeto muito interessante com a economia solidária, né? Mostrando, muito engraçado, muito interessante esse projeto, engraçado esse projeto, porque assim, era um projeto assim que tinha um foco, a gente fala, cinema e economia solidária, é porque assim, tinha um foco na venda dos produtos desses artesãos, mas não numa questão assim, meio de propaganda, numa questão Uhum. mais de entender que aquela imagem tem toda uma história, Uma uma história por riqueza, tem trás, toda né? uma identidade, exatamente. Então tem vários públicos, já tivemos mulheres, muitas mulheres agentes ambientais, a gente fez um projeto bem interessante com as Guardiãs das Matas, que é um programa ambiental da cidade do Rio de Janeiro. Já fizemos com jornalistas, fizemos algumas oficinas sobre comunicação e audiovisual, né? Comunicação social e audiovisual. Enfim, o público é muito variado. Crianças também com E crianças, animação. né? Fazendo. Animação, fazendo animação mesmo. A gente fez algumas oficinas de animação, né? Até colônia de férias a gente já fez colônia de férias ensinando animação para as crianças. Né? Teve algum participante nesse projeto que te marcou, assim, e fez você falar, poxa, que bom que eu escolhi fazer isso, que bom que eu tenho esse projeto, que bom que o Cine Educação existe. Teve alguma história que te marcou? Esse marcou o Bernard? Bom, essa história dessa menina que é estagiária me marcou, porque foi uma coisa assim que eu não esperava, estava numa reunião, mas tem um menino assim que ele até aqui na minha região, né? Eu moro aqui na Cidade Nova, e ele é da minha região, e ele é um menino que ele marcou muito, porque enquanto a gente conta sempre com ele, né? E você vê que as coisas começam a dar certo assim. Ele fez uma oficina com a gente de animação, e ele não queria falar. Ele não queria falar, ele não queria. Porque os outros estavam zoando ele na mesa, né? Foi até no Galpão Praça 11, aqui na Praça 11. E depois ele foi soltando, foi vendo, né? E aí um dia desses, depois passou a oficina, a gente fez o filme, ele foi no cinema, viu o cinema, né? Aí outro dia eu tô passando assim na rua, aí ele tá vindo de bicicleta, vinha aquele monte de menino, né? De bicicleta, correndo, né? Ao tio do cinema, ao tio do cinema. Ele, tio, a próxima vez eu vou ser o protagonista, hein? Quero ser o protagonista. Não, tu vai ser o protagonista, assim. Cara, e esse menino, ele vai a quase todas as sessões que a gente faz Que aqui na legal. região. E o olho dele, é João o nome dele. O olho dele, ele já tá grande, né? Porque já faz um tempo que a gente fez, hoje ele já tá, continua participando das Ah, coisas. Ele, quando vê filme na tela, ele fica, às vezes assim, não tem ninguém prestando atenção, mas ele tá tá ali com vidrado. o olho grandão, assim, esse menino, ele tem, ali vai sair alguma coisa, se não for de audiovisual, vai sair alguma coisa de comunicação, de, sei lá, ele é muito especial essa questão, assim, de aparecer isso. Tem outros também com criança, em oficina, teve uma vez que a gente fez oficina aqui na Martin Luther King, aqui no Estácio, de uma menina que ela só dormia. Ela só ficava assim. Ela só ficava assim, todas as aulas, todas as aulas. Ela ficava assim. O início, algumas aulas eu dou e são aulas meio que Aham. de fala, né? De filme, então ela só ficava assim.
Aí quando começaram a aparecer os equipamentos, aí que ela viu que todo mundo estava pegando equipamento, ela disse assim, tio, mas o que, que eu vou fazer? Eu falei, ó, mas tu não queria dormir, não queria ir embora? Não, não, agora eu quero ficar, não sei o que. Aí ela começou assim, aí Despertou o interesse. ela ficou como captadora de áudio e tal. Foram histórias assim, acontecem essas coisas, bem Você legais. já Assim. consegue mensurar o impacto social que tem o projeto? Você consegue enxergar? Pois é, então, isso a gente, essa coisa das oficinas é muito importante, assim, muito legal a gente conseguir ver em números, assim, eu calculo que em torno de 1.000 pessoas já passaram realmente, assim, levando em consideração oficinas de economia solidária, de educação ambiental, oficinas para escolas, eu acho que já passaram 1.000 pessoas por nós. Uhum. Né? Agora, tem esses impactos pessoais, né? Que essas coisas aí Não tem preço, né? são muitas pessoas que fizeram oficina com a gente, estão com a gente, né? Começaram a Continua. trabalhar com a gente de alguma forma, né? Então, isso é um impacto. Isso não deixa de ser um impacto. Né? E agora a gente tem a Agência de Comunicação Ambiental, né? Que é uma nova fase dentro da Oficina de Educação. Mas conta pra gente do que se trata, como é que surgiu. Então, a agência é mais uma dessas doideiras que a gente inventa, né? E porque a gente fez esse trabalho com as Guardiãs das Matas e nós percorremos 38 comunidades entre 2023 e 2024 e realizamos aí em torno de 38 filmes também. Né? Esses filmes já foram até para a Europa, tá? Nossa, Foram que até chique. no início desse ano a gente fez a exibição de alguns filmes desses na Holanda e na Bélgica. E aí a gente pensou o seguinte, bom, agora precisa de uma segunda fase, né? Porque você treina uma opção de pessoas e a gente pensou que poderia trabalhar em rede essas agentes ambientais como uma forma de noticiar e produzir material audiovisual sobre o meio ambiente. Né? Então a gente criou esse projeto, essa formiguinha, Com né? essa necessidade que deu para frente na É, oficina. de dar um segundo passo, né, de que esses conhecimentos que foram passados em 23, 24, que eles possam ficar como uma espécie de rede de comunicação local e que possa alimentar e produzir material ambiental, né, de educação ambiental, material audiovisual para a educação ambiental a partir do olhar comunitário, a partir do olhar dessas mulheres e também dos mutirantes, dos programas de mutirantes. Os programas de mutirante no meio ambiente são fundamentais porque eles são programas de mobilização comunitária. Então não é só aquela coisa assim de uma pessoa que veio de fora para limpar a sua comunidade. Não. É a questão de educar aquela comunidade como protagonista de preservação ambiental. Bernardo, o que, que diferencia a agência de comunicação ambiental das outras agências? Então, eu acho que esse trabalho em rede é fundamental, trabalho comunitário, trabalho de base comunitária. A gente chama de trabalho de base. Tem turismo de base comunitária, tem comunicação de base comunitária. Eu acho que esse também é um trabalho de base comunitária, porque a gente está falando com pessoas que vivem em territórios e que a ideia é que eles e elas produzam essa comunicação de base comunitária e uma educação focada no meio ambiente, né? Focada nas questões ambientais. Quando a gente fala questões de meio ambiente, eu não estou falando só de necessariamente verde ou preservação da mata. Isso é fundamental. Isso não existe. A educação ambiental e a preservação é fundamental existir, isso não precisa preservar o meio ambiente. Mas eu também estou falando, por exemplo, de um modo de produção sustentável, eu estou falando também de saúde comunitária, saúde coletiva, eu estou falando também de identidade, de cultura, porque o meio ambiente é tudo, né? O meio ambiente engloba não só a preservação do verde, mas a preservação do ecossistema que uma comunidade tem. A comunidade ela é formada por pessoas, por território, por patrimônio cultural, por saberes, por conhecimentos, né, daquele território. Então, quais impactos você acha que você já consegue observar
com essa criação da agência? Então, eu acho que o principal impacto, primeiro, acho que o principal impacto é ter a agência, né? É, uma, é, Já uma, é é, um é, é um, pontapé, né? é um olhar diferente na comunicação, né? É um olhar diferente utilizando o audiovisual. Então, o audiovisual como uma ferramenta Uhum. de preservação e de educação É isso que eu ia ambiental. perguntar. Como é que você acha que o audiovisual pode contribuir com a agência dessa forma de se comunicar e passando a mensagem? Como é que você acha que pode contribuir? Larissa, o audiovisual hoje é tudo quase, né? Talvez até seja demais, né? Até demais. Talvez até demais. Mas o audiovisual hoje você, o mundo está todo na tela, né? Hoje em dia, inclusive, a gente está debatendo essa questão do excesso de telas, mas talvez seja, eu acho que a gente precisa entender, né, sobre o excesso de telas, mas a gente precisa também dominar o excesso de telas. Quando é que as telas vão trazer coisas de maior qualidade, de maior realidade? A gente está num momento real dessa questão da IA, do debate da IA, da inteligência artificial, que eu não sou um cara nudista, um cara que acha que o passado é a melhor coisa, é a coisa que vai, que a partir dali tudo acabou, mas eu também acho que a gente não pode negar que existem esses avanços, existem essas ferramentas, elas precisam ser dominadas por nós. A gente precisa entender o que é a verdade, o que não é, o que é uma postura ética em relação à comunicação, em relação ao território, em relação às relações interpessoais. Então, eu acho que a agência, como eu te falei, a agência de comunicação ambiental não é só para comunicar sobre as plantas, sobre a floresta, é para Um comunicar todo. talvez um ecossistema mais ético de vivência, né? Como é que você avalia o momento atual dos projetos, tanto da agência, né, quanto do Cine agora? O Cine esse ano tem 9 anos, né? 9 anos do Cine Educação. Ano que vem a gente está partindo para o 10º Dez, ano. 10 anos. 10 anos. Eu nunca pensei que, Eu sinceramente, tô no Cine também, ó. é, Tempão eu já. nunca pensei que a gente pudesse chegar a 10 anos. Assim, foram várias pessoas que contribuíram para o Cine Educação chegar a esses 10 anos, muitos parceiros, muitos lugares que a gente passou e parceiros que continuam. Mais legal é isso, parceiros que seguem, né? Não é uma coisa assim que Uhum. aconteceu e não. A gente sempre volta. A gente às vezes demora para voltar porque tá, tá preso em algum outro lugar, mas a gente sempre volta. Por exemplo, outro dia eu falei com o pessoal de Realengo, com o pessoal do Centro do Viaduto Cultural de Realengo, né? Que a gente fez cinema ali embaixo do viaduto. A gente gosta muito de fazer isso, mas a gente já não faz há algum tempo, mas aí eu entrei em contato, vamos Volta. fazer de novo esse ano. Então, assim, então o Cine Educação esse 9º ano e a agência chegando aí agora com essa força toda, né? E tentando evoluir cada vez mais, né? Através de produção. A gente vai retomar essa nossa parte mais do canal, né? Através desses vídeos, né? Que a gente está construindo na agência, que vão ser vídeos que vão ficar lá disponíveis para o pessoal ver, para o pessoal Acompanhar, assistir, né? exatamente. E quais são os principais objetivos daqui para frente? O que você É. almeja? O que você acha que vai ser a trajetória agora, né? Depois desse aniversário, daqui para frente, assim, educação agora em conjunto com a agência de comunicação? Bom, eu posso dizer que eu acho que eu tenho 3 sonhos no Cine Educação a partir desse 9º ano para o 10º ano. Primeiro, ano que vem fazer um belo aniversário, fazer um baita de um festival, um ano legal, talvez com um documentário, talvez com um livro. Acho que a gente precisa também ter essa. A gente fala tanto do digital, mas acho que o livro ainda é muito importante. Então a gente buscar, talvez, ter um livro que conte a nossa história. Eu acho que a gente teve várias tentativas, a gente ficou muito preso ao Rio de Janeiro estado, né? Então a gente já fez muita coisa em Uhum. Baixada Fluminense, a gente já fez Sul Fluminense, a gente já fez outros lugares. Eu acho que talvez a gente ir para outra cidade, a gente tem conversado com São Paulo, né, a Bacana. possibilidade. A gente fez já umas tentativas atrás de ir para São Paulo, não conseguiu, de ir para Brasília, não conseguiu, mas até parar a gente já tentou conversar, não conseguiu. Mas eu acho que ano que vem a gente merece
fazer, talvez esse ano, ano que vem, começar a ir para outras praças, outros estados, outras capitais. E eu acho que é isso. Eu acho que talvez a gente também ter uma retomada desse trabalho digital, como se fosse uma TV, né? Um estilo TV. Necessariamente não precisa ser uma TV com essa coisa de canal nem nada, mas uma TV digital. Acho que seria uma coisa bem interessante, né? Seriam desafios grandes. Tem que caminhar É, junto, né? Porque senão fica para trás. E qual o legado que você acha que ensino educação deixa na vida de cada um que passou? Eu sou uma pessoa que estou no ensino educação, entrei, já voltei, já saí, estou aqui de volta. E qual o legado que você acha que fica para todo mundo que passou? Não só para a gente, agora que faz parte, né, da agência, do Cine, mas para todo mundo que passou. E vai passar, né? Porque assim. Eu me lembro que você, se eu não me engano, você fez o primeiro e o segundo projeto, o visual, né? Sim, visual, sim. eu me lembro que você construiu o primeiro e o segundo projeto, ainda quando a gente estava super no início mesmo, assim, não tinha. Onde tudo era mato, não tinha quase não nada. tinha nada, não me lembro. Várias pessoas que passaram construindo um projeto visual, ID, né? Sempre, às vezes eram pedidos. Eu sou chato, né? Sabe como é que eu sou, né? Nada, é um amor. Então, assim, ficava enchendo o saco, já tá pronto, não sei o quê. Enfim, mas é legal a gente olhar para isso e ver onde deu, né? E eu acho que, assim, essa semente que deixou... Primeiro, eu acho que todo mundo virou amigo, né? Eu acho que todo mundo virou parceiro, porque a vida acaba fazendo, às vezes você participa um pouquinho, às vezes você sai, às vezes você volta, às vezes você vai, né? Mas ficou uma amizade, né? Uma lembrança boa de que, pô, aqueles tempos foram tempos legais, a gente fez isso, fez aquilo, hoje eu já não estou mais, mas, pô, e tal. Tanto é que a gente recebe muita gente, por exemplo. Ontem mesmo eu estava com eu vi o Pedro, um amigo nosso, mandou para mim o edital da Petrobras, o outro que manda não sei o quê, o outro que manda não sei o quê, e tal, enfim. As pessoas que participaram, às vezes, aquelas pessoas assim, que são entrevistadas e tal, você na educação e tal. Ontem eu fui ao lançamento de um livro também, a pessoa falou, pô, mas como é que está você na educação? Você ainda está lá? Estamos fazendo e tal. Eu acho que é um pouco isso. Primeiro, amizade, e segundo, acho que é uma experiência de que o tempo que eu permaneci valeu. Sim, eu acho que isso valeu é que a legal. gente troca nos bastidores. Eu estava falando com você mencionou que eu já fiz parte lá no início. E como a minha vida se transformou hoje, eu estou num outro lugar, numa outra posição. E como o Cine fez parte da minha vida. E a gente conversa bastidores. Eu falei assim, cara, eu vou voltar porque eu acredito no projeto. Né? No entanto, que eu estou aqui e tal, e assim, o projeto se transformou, está virando uma outra coisa muito maior. E a gente vai tocar isso aí. Vai ser lindo de ver. Agora um bate-bola rápido, tem que ter um bate-bola, né? Com o cabeça do Cine Educação. Conta pra gente, qual filme que marcou a sua vida? Eu sei que a gente já fez lá nas nossas redes sociais, daqui a pouco eu vou deixar o arroba para todo mundo seguir. A gente fez um bate-bola de filme preferido, mas e qual filme marcou a sua vida? Conta pra gente, rápido, ó, sem pensar muito. Bate-bola, filme que marcou minha vida, cara, eu posso citar tanto filme, mas assim, eu gosto de 3 filmes, porque eu acho assim, cinema é muito espetáculo, né? Eu gosto de 2001, acho fantástico, acho que o que foi feito tecnicamente, porque além de ser um roteiro que não é só a coisa de viagem espacial, é uma coisa super, vamos dizer, uma coisa super do ser humano, de uma coisa interior, né, transcendental, que eu queria dizer, uma coisa transcendental, acho que gosto muito. Eu gosto muito de algumas coisas que são um pouco mais pesadas, assim. Eu gosto, por exemplo, do David Lynch, eu gosto do Homem-Elefante, eu acho um filme triste, mas é um filme... O Homem-Elefante? É um filme triste, mas é importante Emociona. ver, é importante ver. E eu gosto de brasileiros, vamos citar uma coisa brasileira, eu gosto eles não usam black tie. Eu acho que é um dos... Já foi o seu escolhido. Eu colocaria entre um dos 5 filmes Foi o seu escolhido lá na dos postagem. melhores filmes brasileiros, assim, entre os 5 que eu indicaria. Se eu tivesse que tirar só filmes brasileiros, eu acho que eles não usam black tie, eu acho fantástico. Tem algum comunicador que te inspira? Que você fala assim, poxa, esse cara... Comunicador. Pode ser em vários... É. De vários sentidos, assim, em vários âmbitos. Olha,
pode ser um político, comunicador? Pode, pode. Eu acho que tem um cara imbatível na comunicação política, que foi um político que não está mais vivo, que é o Brizola. O Brizola era um baita comunicador. O Brizola, eu conheço histórias, porque eu cresci próximo, né? Eu nunca fui do PDT, mas eu cresci próximo aos trabalhistas. Eu conheço histórias do Brizola assim. Aliás, eu vi uma história do Brizola, envolvendo o Brizola, de uma briga que ele teve com o Saturnino Braga, que foi prefeito do Rio de Janeiro. Eu trabalhei anos com o Saturnino Braga. Eles ficaram brigados anos. E um dia eu estava numa campanha, numa coisa do Saturnino, em Jacarepaguá, e daqui a pouco começa um burburinho. O Brizola tá vindo aí, o Brizola tá vindo aí, o Brizola tá vindo aí. E tal. E o Brizola era aquele cara que arrastava uma opção de gente, né? E ele tinha brigado com o Saturnino. E aí eu pensei assim, bom, cara, vai dar um problema aqui, né? Porque chegou. Cara, não é que o Brizola. Eu vi o Brizola pedir desculpas por uma coisa que era difícil, hein? Eu vi ele pedir desculpas publicamente num discurso. Assim, o Saturnino não deixou que a nossa divergência chegasse ao coração. Putz, eu vi essas coisas. Eu vi Que isso, honra, eu né? vi isso, eu vi isso. Então acho que ele é um baita comunicador. É. E tem alguma causa que atualmente você acha que merece mais atenção? De um modo geral da sociedade, a gente merece olhar para aquela situação ali com mais atenção? Bom, tem muitas causas. Eu acho que a causa do meio ambiente hoje, sim. Eu acho que a causa do meio ambiente é fundamental, é importante. Né? Eu, inclusive, estou agora numa fase um pouco, vamos assim, ecologista, porque estou fazendo paisagismo, estou lidando com planta, estou lidando Nossa, com. você é bem Eu múltiplo. acabei indo para uma fase meio que. Eu sempre gostei de mato, né? Até mais do que de praia, gosto mais de mato do que de praia. É, eu acho que o paisagismo está me trazendo uma coisa de entender as questões da natureza, as questões do meio ambiente mais aprofundado. Eu acho que a questão do meio ambiente hoje é fundamental. Né? Eu estava vendo, inclusive, hoje uma entrevista de um cara do painel do clima, que ele falou que em 30 anos, provavelmente, se a gente continuar nesse ritmo, vai ser muito É difícil assustador, né? a É gente assustador. ter, a gente ter uma terra habitável, talvez. Tem a Né? sociedade, tem É, gente aqui, é, né? É é, assustador. Eu também estava lendo algumas coisas e eu fiquei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa agora, Mudanças né? climáticas cada dia maior, mais drásticas. E assim, mas não é só porque está fazendo mais calor, está fazendo mais frio, porque está mais fome, mais tragédias naturais, coisas que você não entende muito, assim, tipo um lugar que faz frio começa. A Europa agora, Gente, com nosso inverno. 40, a Europa com 40 e poucas pessoas, mais de 1.000 pessoas morreram na Europa esse mês. Antes do. Acho, não sei se está no verão já, mas mais de 1.000 pessoas morreram. É absurdo. É, É muita gente, 1.000 pessoas, assim, 1.000 pessoas de calor. de calor, Né? né? Nosso inverno, olha o calor que está fazendo Sim, nos sim, últimos dias. Começou sim, frio, sim. já E mudou. aqui também o calor extremo. Hoje, Absurdo. quando é que você ouviu falar de calor extremo nos anos 80, 90? Que as prefeituras, as cidades tinham que dar alerta de Alerta, que calor tinha um extremo. alerta, né? Hoje você tem, entendeu? É isso. Mas voltando um pouco para o ensino, qual a palavra dentro do seu coração assim que define o ensino e educação? A palavra? Missão. Acho que é missão. É missão. Tem duas músicas que eu gosto muito, que eu tenho escutado muito nos últimos tempos, do João Nogueira. Uma que é O Poder da Criação e a outra que é Missão, que é uma complementa a outra. O Poder da Criação é uma música que fala sobre a inspiração. A Missão, que é uma música que ele fala depois de que ele cita o poder da criação, ele fala sobre como você usar o poder da criação. Porque não adianta você ter o poder da criação, não adianta você ter o poder de criar coisas se você não tem uma missão com isso, né? Vou desperdiçar isso para quê? Então, acho que é missão, é isso. Não adiantaria muito a gente ter essa vontade toda e não ter uma missão com isso, entendeu? E já puxando essa leva, o que define futuro para você? De acordo com toda essa história
de missão que você falou dessa educação? O que define o futuro dessa sociedade que a gente está vivendo hoje? O que define para você? Casinha, De sapê. numa casinha de sapê, num matinho, tranquilo, enfim. Como cinema também, as pessoas podem achar que isso é muito piegas e tal, mas eu gosto muito do final ali do Último Imperador. Quem já viu o filme do Bernardo Bertolucci, O Último Imperador, o cara é imperador da China, ele passa por todo o século XX, ele é um cara super contraditório, e no final ele termina cuidando de um jardim, né, até ele vira o grilo, aquele grilo, né, que o menino vai achar e o grilo sumiu, morreu. Eu acho um pouco, para mim, eu acho isso. Eu acho que uma hora você tem também que, né, Pausar, parar e tal. E cuidar agora da sua horta, das Cuidar suas da horta, cuidar do coisas, seu jardim. seu E tal, jardim, né? Já está no caminho aí, já, né? Bernardo, onde é que a gente está, né? Conta pra galera onde é que está a nossa agência de comunicação ambiental, onde é que a gente está localizado, onde é que a gente fincou ali a nossa bandeira. Bom, nós estamos Fala pra aqui galera. na Cidade Nova, né? O Cine Educação está com esse espaço agora, que é tanto a sede do Cine Educação quanto a sede da Agência de Comunicação Ambiental. Nós estamos aqui na Cidade Nova, né? Na Rua Viscondense de Pirassununga 17. É um estúdio nosso, em que a gente está realizando todas essas tarefas, fazendo esses sonhos todos, né? E aqui a gente vai ter oficinas, aqui a gente vai ter entrevistas como essa, aqui a gente vai ter cineclube, aqui a gente vai ter diversas atividades, né, abertas à comunidade daqui do território da Cidade Nova, da Praça 11, do Rio Comprido, do Catumbi, do Estácio, né? Então, a gente está aqui nesse espaço. É fundamental a gente estar nesse espaço, porque o espaço aqui da Cidade Nova sempre foi um espaço de muita inovação, desde o surgimento do samba, da primeira escola de samba com a Estácio, que esse ano faz 100 anos, desde de Tia Ciata, de Ismael Silva, Gonzaguinha, Luiz Melodia. Então, é um lugar de muita cultura, de muito conhecimento, né, dessa fusão de África com uma população também marginalizada, cigana, uma população judaica mais pobre, que conviveu. A verdadeira pequena África é aqui, né, nesse espaço, Cidade Nova, Praça 11, né, a antiga Praça 11, que não existe mais, mas existe ainda no patrimônio imaterial nosso. Então, nós estamos aqui e a gente está aqui de braços abertos, né? Vamos gravar várias entrevistas com o território e é isso. Estamos aqui aberto, quem quiser visitar, né? Para Estamos sempre de receber. portas abertas. Portas o Instagram, abertas. fala do Instagram, do YouTube. Não deixem de seguir a gente nas redes, o Instagram do Cine Educação e Cine Educação, né? Também a gente tem um canal no YouTube, Cine Educação, né? E Facebook também a gente tem. Estamos vindo com outras redes aí, porque a agência também vai ajudar a gente a fazer essas redes, a crescer. Então é isso. Estamos de portas abertas e em breve a gente vai estar fazendo até uma festinha aqui para a gente. A gente vai convidar todo mundo. Vai ter bolo, vai ter bolo, vai ter bolo. Para vir visitar aqui nosso espaço de sonho. Amigo, muito obrigada. Eu sou uma entusiasta assim, do seu trabalho. Eu conheço o Bernardo há muitos anos. É um prazer estar de volta nessa nova fase, agora com uma casa aqui, o nosso espaço, nosso território ocupando o nosso espaço, nosso território. Quero te agradecer. Obrigado. Por essa nova fase, por esse novo momento do Cine Educação. Estou muito feliz de fazer parte disso tudo. E te desejo toda a sorte do mundo. Você é um homem maravilhoso, que luta muito, tem a sua missão. E eu estou aqui para te ajudar nessa missão. Perfeito. Tá bom? Muito prazer em fazer essa entrevista. A primeira entrevista aqui, ó, primeira de muitas. Gente, eu sou a Larissa Neto, do Cine Educação. Muito obrigada e até a próxima.